contra os argumentos de que o conhecimento jurídico do direito e o conhecimento militar não são suficientes para lidar com a segurança pública. Evidentemente que isso agora, então, ficou uma coisa explícita. O governador, que é um fuzileiro naval, né, ex-fuzileiro naval, é também um juiz, ou seja, ele tem as duas formações, a formação militar de combate, né, porque o fuzileiro naval é como o paraquedista, aquele que vai combater, né, e tal. E como juiz, ele tem um conhecimento jurídico. Então, todos esses dois campos de conhecimento que eu descrevi aqui não tem nenhuma afinidade para lidar com uma segurança pública cidadã. É isso? Então, isso que ele está fazendo é o resultado das suas concepções. E como, né, evidentemente, as nossas vozes não estão, né, sendo ouvidas, nem estão sendo, né, difundidas nesse meio, e o que ele está fazendo é fruto das suas concepções que eu acabei de descrever aqui. Então, ele é um fruto dessa descrição. Eu coloquei sob descrição essa história toda, e o Reguit é uma consequência disso aqui, né? Da prevalência do conhecimento militar e do conhecimento jurídico na segurança pública. Mas essa coisa do Gemini do Witzel não violaria os direitos constitucionais, os direitos humanos, nesse sentido? Acabei de falar isso, né? Não, ou não? Você falou isso, eu não falou assim mais claramente, entendeu? Porque se for pensar... Mais claramente? Como assim mais claramente? Ele não teria nem que estar no poder, entendeu? Por conta disso. Mas ele foi eleito. Manipulação. Escuta, não, eu não sei de nada, não. Eu sei que... Isso, cara. Não, peraí. Aí você vai discutir outra coisa. Não é isso, eu não vim aqui para discutir a eleição do Witzel. Ele foi eleito, é um governador eleito, surpreendentemente eleito, mas eleito. É isso, quer dizer, isso aqui é uma república, é uma democracia, o cara foi eleito, Bolsonaro foi eleito, eu vou colocar... A pergunta sociológica que você pode fazer é por que ele foi eleito, né? Em que condições ele foi eleito, por que as pessoas se sentiram tão desprotegidas, né? Que quiseram se proteger com um sujeito que agride essas comunidades, né? Com essa violência, etc. Isso é uma pergunta que eu mesmo me faço, mas eu não sei responder essa pergunta, não. Vou logo avisando que é uma pergunta, não tenho resposta para isso, que eu não estudo isso e não tenho uma resposta, mas estou dizendo, acho que é uma pergunta sociológica que deve ser perseguida por todos nós, com pesquisas empíricas, etc., para, né, averiguar, né, o que aconteceu, né, que pode ter sido isso que você está dizendo, mas pode não ter sido. Pode ter sido uma revolta. As pessoas votam porque estão revoltadas, as pessoas votam porque elas têm várias razões para votar. Mas as pessoas sempre, companheiro, têm razões para votar. Sempre. Sempre. Podem ser razões que eu e você achamos que não são legítimas, mas elas na hora lá têm uma razão qualquer. E aí só se descobre fazendo pesquisa. Se não fizer pesquisa, não sei. Como eu não faço essa pesquisa, eu não sei responder, né? Mas eu tenho essa pergunta, por que houve, inclusive no caso dele, uma coisa muito rápida, né? Porque o Bolsonaro ainda foi uma eleição que foi vindo, mas essa foi rápida, o cara tinha 4%, né? No começo da semana, no fim da semana, ganhou 60% dos votos, né? Muito estranho, né? Mais alguma coisa? Tem. Não precisa ser muito, não, pode. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao senhor pela oportunidade de ter ouvido o senhor falar durante 1 hora. O senhor falou a respeito do conflito entre os desiguais, entre os iguais e o não conflito entre os desiguais. E eu fiz uma observação aqui, que ainda hoje a gente vive num país, né, de que com quem você pensa que está falando e não quem você pensa que é como deveria ser, né? E eu fiz uma observação aqui também, o senhor disse que existe uma desinformação dentro das próprias corporações, né? Então eu queria saber o que o senhor pensa a respeito da questão da unificação das polícias. Se seria benéfico de alguma maneira ou não. E também o senhor disse que dentro da corporação
respeito às ordens e não às regras. E por que as regras elas não estão diretamente ligadas com a ordem? Por que acontece isso? Mais alguém, pessoal? Porque aí depois eu acho que depois que a gente responder, a gente aí pode encerrar. Então, se alguém quiser falar, ou quiser comentar, ou perguntar, acho que é melhor aproveitar agora. Carol? Eu já constituo. Na verdade, a pergunta não é nem tanto para mim, mas eu acho que é um tema que eu vejo os alunos muito interessados sempre vivem perguntando sobre desmilitarização das polícias, porque virou uma pauta de vários movimentos sociais e eu tenho uma série de dúvidas às vezes. Eu falo, não sei se eu acho que... Eu gostaria de ouvir o professor Kant. Boa noite, quero agradecer por o senhor estar aqui, né, e por ter essa oportunidade de estar tendo conhecimento, estar aqui ouvindo. E o senhor citou no seu livro a questão do liberalismo e do neoliberalismo, né? Aí, o senhor falou que há uma diferença do que devia ser e tal, né, e acabou... Que o senhor não considera o liberalismo como tido como uma coisa que devia ser pelo nome, né, pela sua morfologia. Aí eu queria saber o que seria esse liberalismo para o senhor, né? E reafirmar que a polícia, principalmente no país inteiro, mas principalmente também no Rio de Janeiro, é a polícia que mais mata, né, na questão de extermínio, população negra, também a polícia que mais morre também, né? Porque quando a educação ela não é libertadora, né? O sonho do oprimido é se tornar opressor também. A última lá e a gente encerra para... Boa noite. Agradecemos a oportunidade mais uma vez, agradecido mais é uma honra para mim poder pessoalmente fazer esse agradecimento, né? Eu sou do primeiro período. Comentamos várias vezes até agora, nesse momento, sobre a questão do papel da polícia, essa estruturação, a questão desde a sua formação do Império, e é notório, é claro, e sofremos na pele essa situação do modus operandi da autoridade no Brasil. Tá? A pergunta é o seguinte, eu passo, olho e vejo policial, e pergunto para ele o que o leva a como é que se fala, buscar aquela profissão. E quando eu vejo no contingente policial um número maior de negros e afrodescendentes, a minha pergunta é o seguinte, o que leva a composição de uma corporação composta por pessoas negros e afrodescendentes, que exatamente nós aqui, como negros, alguns afrodescendentes, sofremos esse revés. Eu gostaria de uma explicação nesse sentido. O que leva essa pessoa a estar do outro lado ou agir de uma forma que nós, como negros ou afros, contestamos? É isso que eu queria saber. Obrigado. Bom, vamos lá. A questão da unificação das polícias. Eu não tenho nenhuma opinião sobre isso, certo? Eu conheço essas polícias, são polícias diferentes. O que ambas as polícias disputam e que o que está por trás dessa discussão da unificação das polícias é um inquérito policial. Porque no Brasil, a polícia do Executivo tem a missão, a obrigação de produzir uma peça jurídica de acusação quando termina a investigação. Peça jurídica essa que é sigilosa, escrita num cartório policial que tem fé pública e que, portanto, para ser contestada, precisa muito gás, precisa muito advogado, precisa muita
força, muito dinheiro, porque aquilo já está tudo combinado, tudo escrito, olha no meu livro, a armação do processo, temos já armou o processo todo direitinho e tal, está tudo certo. Então isso é um poder enorme. As pessoas mais poderosas do Brasil são os delegados, não há dúvida nenhuma sobre isso. E eles não deixam mexer nesse inquérito policial, que é uma criação que eles dizem que é de 1941, mas não é, de 1870, é quando inventaram o inquérito policial. Por isso, para fazer exatamente isso, fazer duas justiças, uma justiça na justiça e outra justiça na polícia. Né? Quer dizer, ela filtra essa justiça e filtra também desse instrumento. Como eu disse aqui antes, né, as polícias militares elas eram exércitos estaduais. Elas não eram polícias. Elas estavam servindo ao exército. Quando houve o golpe militar, a polícia, a Força Pública de São Paulo, tinha mais armas, canhões, tanques e o cacete A4 do que o segundo exército. A Força Pública de Minas, a Brigada Militar, sempre foram forças disparadas. Na Revolução de 30, a Brigada Militar veio do Rio Grande do Sul, armada para se confrontar com a Força Pública de São Paulo. Exército mesmo, ó, zero. Né? Eram brigas entre as polícias militares. Aquele gozado, aquele Tamar Franco, botou a polícia militar para discutir lá com o negócio de furnas contra o exército e tal, tratou a polícia militar como seu exército. E elas continuam sendo exército do governador e subordinadas ao governador. Mas também estão subordinadas ao exército, porque a polícia não vai além de coronel. Então qualquer generalzinho chega lá e eles têm que se enquadrar. Por isso que o Witzel inventou esse negócio de general de polícia e tal, por causa disso. Ele sabe disso. Ele sabe disso que eu estou